E aí galera, tudo bem? Meu nome é Jefferson, dou aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tipos de sujeito. Basicamente, nós temos 5 tipos de sujeito pela gramática. Nós temos um sujeito simples, um sujeito composto, um sujeito desinencial, um sujeito indeterminado, por último, uma oração sem sujeito. Sujeito simples vai ser aquele em que eu terei uma única palavra funcionando como núcleo da minha oração, da minha estrutura, que vai ser o meu sujeito. Então eu tenho aqui apenas Pedro, que vai funcionar para mim como o núcleo do meu sujeito. Essa palavra pode estar no singular ou pode estar no plural, como por exemplo professores. Isso não vai importar, o que importa é que seja uma palavra que funcione como núcleo da minha estrutura, do meu sujeito. Terei um sujeito composto quando eu tiver 2 ou mais palavras de base substantivada que vão funcionar como núcleos do meu sujeito. Então aqui eu tenho um substantivo que é Pedro, aqui eu tenho um pronome que é eu. Os dois para mim são bases substantivadas, eu tenho 2 núcleos, por isso eu tenho um sujeito composto. Então antes eu tinha um sujeito simples quando eu tinha um único núcleo, agora eu tenho um sujeito composto quando eu tenho 2 ou mais núcleos. Terei um sujeito desinencial, que vai ser aquele que, por mais que eu não tenha de maneira expressa na minha oração, na minha estrutura, a palavra que funciona como sujeito, ele pode ser facilmente identificado a partir da desinência do verbo. Ou seja, por mais que eu não tenha expresso o meu sujeito, ele pode ser identificado através da desinência do meu verbo. É por isso que hoje nós o chamamos de desinencial. Antigamente se chamava de oculto, de sujeito elíptico e alguns outros nomes. Vamos ficar com essa ideia do desinencial porque de fato é a partir da desinência do verbo que nós podemos identificar qual é o sujeito. Temos depois um sujeito indeterminado. Esse sujeito indeterminado vai ser aquele em que eu não terei como identificar com clareza, com certeza, quem é o núcleo do meu sujeito, quem é que realiza a ação do meu verbo. Eu tenho 2 estruturas básicas para fazer a indeterminação do sujeito. A primeira é com verbos na terceira pessoa do plural, frases do tipo falaram de você. A segunda é com verbos na voz passiva sintética, em que o pronome ser vai funcionar para mim como índice de indeterminação do sujeito, ou seja, o pronome ser vai me dar a indicação de que este sujeito está indeterminado. Eu não tenho como saber quem é que precisa de professores. Por último, teremos os casos da oração sem sujeito. Aqui eu coloco apenas 2 exemplos, temos muitos outros. Oração sem sujeito vai ser aquela em que de fato eu não terei um sujeito na minha oração. No sujeito indeterminado, eu tenho um sujeito que eu não sei quem é, por isso eu digo que ele é indeterminado. Na oração sem sujeito, eu de fato não tenho um sujeito. Quando é que isso vai acontecer? Quando nós tivermos verbos que expressem fenômenos da natureza, fenômenos meteorológicos da natureza, eles vão me indicar uma oração sem sujeito. Quando eu tiver verbos do tipo fazer, haver, que me indiquem tempo decorrido, que me indiquem existência, eu não terei um sujeito. Se eu tenho uma frase do tipo há alunos na sala, eu tenho o verbo haver indicando existir. Eu tenho mais um caso em que eu tenho uma oração sem sujeito. Tenho também, por exemplo, um caso em que eu uso o verbo ser associado à hora. Então, se eu digo, por exemplo, que é 1h da tarde, que são 2h da tarde, eu tenho casos de oração sem sujeito. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falamos hoje de tipo de sujeito. Encerramos por aqui. Obrigado, até a próxima.